ao vivo. Para quem está aí me assistindo agora é porque está no replay. Então seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Nós vamos conversar sobre as dores e o prejuízo de se comunicar mal, né? De quem as dores e o prejuízo daqueles que não se comunicam bem. Então seja muito bem-vindo. Vou falar com a Mariana Rosa. E a ideia dessa live, assim como todas as outras lives que eu trago aqui, é te ajudar a largar essa insegurança de lado, esse medo do julgamento e se expressar de forma confiante, de forma clara, para que você realmente conquiste todos os seus objetivos a partir da comunicação. Então sejam muito bem-vindos para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos aqui a Mariana Rosa e o nosso assunto é as dores e os prejuízos de quem não se comunica bem ou de quem se comunica mal. E tudo que nós vamos falar aqui é baseado no que vocês trazem, não é baseado em achismos, é baseado em todo estudo que a gente faz, em tudo que vocês falam pra gente, tá? Então, tudo que nós vamos falar aqui então esteja aqui com a gente. Opa! Esteja aqui com a gente que vai ser super, super, super legal. Vou chamar a Mari aqui, que ela já entrou. Deixa eu... Oi, Mari! Oi, Tudo bem? bem, e você? Tudo bem. Ó, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar disponível para bater esse papo, ter doado o seu tempo para a gente ter essa troca, que eu acredito que vai ser super importante para mim e para as pessoas que também vão nos acompanhar aqui. E muito obrigada mesmo. Eu gosto muito de quando a gente conversa, troca essas ideias, então é super legal trazer isso para o mundo digital e abrir, né, as nossas conversas. Gente, para quem não sabe, eu e a Mari somos sócias. Então, a gente tem muitas dessas conversas por trás, né? E desde a Em semana off, passada. né? Isso, exatamente. E na semana passada a Mari deu a ideia da gente bater alguns papos aqui. Porque a verdade é que muitas coisas que a gente conversa seria interessante para vocês ouvirem também. Então, e a ideia foi super legal, na semana passada foi super bom. Ei, Maria, quanto tempo, que saudade. Então, na semana passada foi super legal bater o papo, que a gente conversaria no offline aqui com vocês, e essa semana também a gente resolveu conversar no online aqui com vocês. Então, Mari, muito obrigada mesmo. Fala aí um O pouquinho de você prazer é meu. rapidinho. O prazer é meu de estar aqui, de falar com o pessoal. A gente percebe que é sempre muito positivo, né? Para o pessoal que assiste, a gente recebe mensagens de pessoas agradecendo. Então, esse é o nosso foco aqui, né? Agregar valor, ajudar as pessoas. E eu imagino que você esteja me vendo bem, porque você não disse nada, mas aqui para mim tá uma tela preta, tá? Então, isso aconteceu semana passada também. Talvez algo Oi. aqui do meu celular que eu não sei o porquê. Mas estamos aí para agregar para as pessoas. Se tiver algum probleminha, você me avisa, por Tô te favor. vendo perfeitamente. Ah, Inclusive, isso que nem importa. travando, tá? Assim, tá, Olha tá que bom. muito. E hoje eu não sei como que tá o E isso é tempo bom, aí. amiga. É, O tempo aqui tá nubladinho. Mas isso é bom porque eu não fico preocupada comigo, né? Eu é, nem tô me vendo, não sei o que e- tá acontecendo. O importante é entregar valor aí para as pessoas. é. Então, aqui em São Paulo, essa noite caiu um chuvão, assim, chuva a noite inteira. E agora de manhã de novo. Aí eu falei, putz, será que vai rolar essa live? Será que é assim? Aí eu falei, não vou, pera aí, não vou nem pensar nisso, vamos lá. E a internet Vamos aqui também sofrer antes parece da que tá hora, boa, né? né? É isso aí. Aqui não choveu, não. Estamos aguardando ansiosamente uma chuva. Eu É. estou no interior de São Paulo, para quem não sabe. É calor bastante, mas tá tudo bem, graças a Deus. Aqui, então, você também não tá lendo os comentários, ou tá? Como que tá aí pra você? Deixa eu ver. Sim, aparecem. Tá, aparece. Porque Aparecem sim. a Maria falou aí, a Maria arrasa. Só dá não. Ai, que linda, obrigada. Então, bora lá, Mari, bora começar o nosso bate-papo Bora, de hoje, que hoje ainda vou pegar a vamos. estrada. Olha só, né? Sexta-feira tá agitada. É. Amiga, então vamos falar de dores e prejuízos, né? Eu estava aqui refletindo, né? Dores e prejuízos. Às vezes os prejuízos nos trazem dores, né? Vamos falar um pouco sobre isso, os diferentes tipos que existem, diferentes níveis, né? Desses prejuízos aí causados por quem não se comunica bem, por uma comunicação falha, né?
uma má comunicação. E eu queria começar te perguntando, né, na sua opinião, o que que é se comunicar bem? Porque se as pessoas que não se comunicam bem têm dores e prejuízos, né, elas se comunicam mal, vamos dar aí uma definição do que é se comunicar bem aqui para o nosso contexto? Significa eu ter Vamos. uma voz de locutor, de radialista? Significa isso? Como que é? Perfeito. Mari, um minuto que a Adri deu uma sugestão maravilhosa Opa, aqui de verdade. anexar o tema. Muito obrigada, Adri. A gente já estava esquecendo disso. Exato. Muito obrigada mesmo. Viu, gente? Mesmo quem faz live todo dia ainda esquece. De Então, eu tava que até aqui pensando, eu tava ouvindo uma musiquinha, viu? Tava pegando uma dica aí do que se é. fazer antes de falar em público, ouvindo uma musiquinha, porque dá um nervosinho, né, antes de entrar. Depois fica tudo bem. Ei, E aí Elaine, que acabei bom que você está aí esquecendo. também, querida. Quanto tempo? Pronto, agora vamos lá. Fixado. Mari, vamos Agora lá. sim. Respondendo a sua pergunta. O que que é se comunicar bem, né? Na minha opinião, e aí eu imagino que você deve pensar muito parecido comigo, tanto que a gente está nessa empresa juntas. Mas o primeiro ponto é que existem dois tipos, dois pilares da comunicação, e que um deles é muito ignorado pelas pessoas. Então, eu vou falar primeiro pelo segundo pilar, que é o que a maioria das pessoas entendem, é o que a maioria das pessoas tem a consciência, que é o nosso pilar externo. O que é essa comunicação externa? É eu falando com você, eu falando com as pessoas, eu me comunicando o tempo inteiro. A comunicação, ela não é o que eu falo. Eu até coloquei um post esses dias no Instagram, né? Não é apenas o que eu falo, é a minha linguagem corporal. Então, se eu tô aqui fazendo com você essa live assim, ó, por mais que eu fale, Mari, tô super animada, quem entra aqui vai falar, nossa, a Clara tava cansada, parece, né? Então a comunicação, ela é tudo mesmo. E aí, falando da imagem também que eu transmito. Então, as minhas atitudes é um tipo de comunicação. Então, se eu me comporto de tal forma, mesmo que eu fale outra coisa, eu estou transmitindo uma comunicação. O que, na minha opinião, na verdade, a comunicação é tornar algo em comum, né? Transmitir aquilo que está na minha mente para outra pessoa. Então, quem se comunica bem consegue passar exatamente a imagem que ela quer, então falando da linguagem corporal, ela consegue dizer exatamente o que está na mente dela, para que a outra pessoa entenda exatamente como ela quer que ela entenda. Porque também não adianta eu falar com você tudo que está na minha mente e você entender de uma forma diferente da que eu entenda. Então, existem vários pilares aí da comunicação externa. Normalmente é o que a gente percebe no outro. Então, eu percebo que o outro se comunica bem ou não através da comunicação externa. Mas tem um pilar também que, na minha opinião, é fundamental, e a comunicação externa ela é consequência desse outro pilar, que é a nossa comunicação interna. Então, o que eu penso também é comunicação. O que eu falo comigo mesma, aquilo que eu fico ruminando, sabe? Se eu tenho uma tendência a me culpar, ou se eu tenho uma tendência a pensar sempre no negativo, se eu julgo muito o outro ou a mim mesma, isso tudo é comunicação. Então, como está a qualidade tanto da sua comunicação interna, que seria como que você pensa, como que você se trata, como você se relaciona com você. Você mesma outro dia falou, né, Mari, que é a nossa relação mais importante. Você usou essas palavras, se eu não me engano. E, de fato, Sim. a sua relação com você mesma é a sua relação mais importante e é ela que vai refletir no externo. Então, é através desse pilar 1 da comunicação externa. Então, se você se comunica bem com você mesmo, isso vai ser reflexo lá fora. Eu disse que, na minha opinião, o relacionamento mais importante da nossa vida é conosco mesmos. Né? Nem Exato. sei, conosco mesmo, falei chique agora, hein? Falou chique. Me comuniquei bem. É. É, Nem sempre, então, hein? assim, Deixa eu pegar então, um se eu gancho. entendi. Eu tô sendo irônica aqui. Se eu entendi, se comunicar bem não é apenas o que eu falo com as outras pessoas, porque não existe só esse nível da comunicação, né? Que é o nível externo, que é o estágio externo, que é o pilar externo da comunicação, o que eu falo com o outro. Para eu poder dizer que eu me comunico bem, além de eu conseguir falar, né? Porque tem pessoas que não conseguem falar, expressar, colocar para fora.
Sim. Isso precisa ser, né? E aí eu tô falando só do falar, mas aí você falou bem, atitudes, expressão, né? Tem gente que fala muito com a mão, assim, igual eu, então se tá congruente com o que eu tô falando. Então, se comunicar bem é transmitir essa mensagem que está dentro de mim, tornar ela comum para outra pessoa, seja uma, seja um monte de pessoas, né? Caso eu esteja falando em público aí, e que seja o que eu quero passar. Porque às vezes eu quero passar alguma coisa, eu falo e não transmito a mensagem que eu quero, né? E isso é o oposto de se comunicar bem. Isso a pessoa se Perfeito. comunica mal. E o interessante é que isso começa num outro pilar, que é um pilar interno. Então, a comunicação externa, você traz isso muito bem, né? É reflexo da comunicação interna. Então, a qualidade da minha comunicação externa, se ela é boa ou não, vai ser consequência da qualidade da minha comunicação interna. Como eu me trato, como eu me relaciono comigo. Perfeito. Então, só vendo assim, né, É, se é mais ou menos isso aí. só uma coisa da sua fala, assim, Mari, que quando a gente fala de comunicação externa, eu costumo dizer que assim, não existe uma comunicação externa de sucesso sem uma comunicação interna de sucesso. Eu costumo usar essa Perfeito. frase. Porém, talvez eu esteja um pouco enganada nesse ponto. Talvez até exista. Então, eu posso me comunicar bem externamente, sem me comunicar bem internamente, mas não se sustenta. Então, talvez até exista, eu posso me preparar, por exemplo, e foi o que aconteceu comigo em um tempo, eu me preparava para me comunicar bem externamente, mas eu não me sentia feliz. E para mim, e aí é uma coisa que eu falo muito, inclusive com os meus alunos, as nossas emoções ditam muito mais como eu me sinto. Sabe? Então, eu acredito muito na dor e no prejuízo, medido através do sentimento de cada um. Então, hoje você Isso. sofre porque você se sente mal. Então, o que acontecia comigo? Muitas vezes eu até conseguia expressar aquilo que eu queria, mas eu não me sentia bem. Consegue perceber? Sim, eu acho que está no nosso conceito de se comunicar bem, que o nosso conceito é comunicação humana e autêntica para uma Exato, vida equilibrada. exato, Se a perfeito. sua comunicação externa ela está clara, objetiva, ela está, né, com todos os padrões que se espera, porém, por dentro não está autêntico, se você está buscando imitar um padrão que É isso. você encontrou do que é se comunicar bem, né? De repente, uma pessoa que não é igual eu, assim, né? Que eu tô falando com a mão, que viro, que articulo muito, né? Faço caras Isso. e bocas, como já me disseram. Será que isso é se comunicar bem? É se comunicar bem para mim. Eu me sinto autêntica, eu me sinto Isso. bem fazendo isso. Mas eu E aí já vi você se aulas, sente bem? São duas perguntas. Desculpa, Mari, te cortar, mas são duas perguntas. Você sim, se sente bem, primeiro, e segundo, você tem os resultados que você quer? sim, Entende? né? Então, E aí a gente pode até entrar nesse ponto na verdade, a gente começou falando disso, né? Se eu consigo transmitir exatamente o que eu quero. E aí, será que eu consegui? Como que eu sei disso? Aí é a resposta do outro, né? É o que eu exato. gero no outro, é o que eu recebo de feedback, né? Do outro também é um parâmetro se a minha comunicação está boa. Mas perfeito, né? Se não tiver autenticidade, não consideramos, né? Eu e você aqui não Exato. consideramos que a pessoa se comunique bem. Exato. Ô, Muito Mari, bom. até porque o sentimento dela não vai ser um sentimento positivo, né? Então, eu acho que tem esses dois pilares aí, como ela se sente e como ela é entendida. Tem um comentário aqui da Adri, me sinto prejudicada em entrevistas na hora de falar, pelo nervosismo de estar sendo avaliada. Poderiam dar umas dicas? Dri, com certeza, tá? Fica aqui com a gente que a gente com certeza vai falar disso. Até porque essa foi uma dor minha também, eu não sei se você conhece a minha história, mas eu sofria por isso nas entrevistas, assim, enfim, não consegui expor o que eu queria. Então a gente vai falar, vamos dar dicas sim. Então, tá bom. Definido o que é se comunicar bem, E né? É mal. ter uma comunicação e ir mal, por consequência. Eu acho que já responde uma outra questão que eu tinha colocado aqui. Essas pessoas confundem, né? O que é uma comunicação, o que é se comunicar bem com essa questão da
da oratória, né? Do falar claramente, sem ter brancos, sem gaguejar, ou se, eu preciso gesticular, eu não preciso, eu preciso quando eu vou me apresentar, eu preciso falar, eu preciso estar de pé, eu preciso estar sentada, eu posso ter um lembretinho. Então, assim, eu tenho a impressão de que as pessoas confundem o que é se comunicar bem, porque não tem esse aprofundamento. É isso mesmo? Nós já respondemos essa pergunta? Mari, é isso, mas eu acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho nisso. Inclusive, eu vou contar uma situação que eu vivi, que por acaso eu estava te contando um dia e você me alertou sobre isso, inclusive. Foi na minha formatura. Eu me formei, né, gente? E aí, na minha formatura, no dia da colação de grau, tava toda a minha família lá, vários amigos, com faixa, apitinho, sabe? Para fazer uma festa quando eu fosse chamada. E eu me formei em Viçosa, no interior de Minas. Só que quando o cara, como que chama, gente? O mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias. Quando ele me chamou, ele falou assim, Carla Mikini. Eu, Mari, nunca fui uma pessoa que... Eu nunca me importei de trocarem meu nome, nunca. Já me chamam de Ana de vez em quando, e meu nome é só Clara, as pessoas associam o Ana com Ana Clara. Nunca me importei mesmo. Esse dia, pra mim, foi muito triste. Assim, eu fiquei muito triste com aquela cena. E aí eu falei com ele, não é Carla, é Clara. Aí ele fez assim pra mim, ó. Cara, aí hoje eu até me arrependo, porque eu fui. Mas hoje eu falar, eu deveria ter parado e falado, ninguém mais vai, até ele acertou o meu nome. Mas o que que isso trouxe, né? Por que que eu tô contando isso tudo? Ele fez isso. E aí, quando eu entrei com o nome Carla, ninguém entendeu que era eu. Meus amigos não gritaram. Sua família, seus amigos. Minha família. Aí eles falaram, quando eu saí, né? Eles falaram, quando a gente viu, você já tinha saído, já tinha pegado. Então, assim, eu fiquei super triste mesmo, naquele momento. E se alguém me contasse essa história antes, eu falaria muito provavelmente assim, eu acho que eu não ia ficar triste com essa situação, não. Mas eu fiquei muito triste, fiquei dias e anos triste com essa situação, aquela que não guarda rancor, tá, gente? Mas eu só sei disso, Mari, porque um dia desse eu tava revendo um material meu de um curso de autoconhecimento que eu fiz em 2015. E uma das situações que eu coloquei, uma situação que me marcou foi o celebrante lá, o mestre de cerimônias, ter me chamado de Carla. E por que que eu tô contando isso? Porque você mesma me mostrou isso um dia, quando eu tava te contando esse caso, o quanto ele tem uma super voz de locutor, né? O meu nome não é um nome diferente, e mesmo se fosse antes do evento, eles passaram conferindo os nomes exatamente para não ter esse tipo de erro. E quando eu falei com ele, você falou meu nome errado, ele fez assim pra mim, ó. Tipo assim, não me importo com você, não me importo se esse dia é um dia importante na sua vida, não me importo com a sua família que veio aqui te assistir. Então adianta ter a voz de um locutor? Adianta estar ali num papel com todas as atenções voltadas para ele? Adianta realmente se preparar para isso externamente se ele não trabalha a empatia? Se ele não é uma pessoa que olha para o outro e entende a situação do outro, o contexto do outro, a realidade do outro? Então, quando a gente fala de comunicação humana e autêntica, é muito mais do que eu ter uma voz de locutor. Eu realmente me colocar no lugar da outra pessoa e entender como que eu posso fazer para que esse momento seja bom para ela. Porque para ele, olha só, ele não quis acessar um lugar que é a vulnerabilidade de dizer que ele estava errado. E sim, gente, eu não tô falando de desculpas. Eu não tô dizendo que isso é fácil, não. Eu não conheço ele também. É que eu também tô trabalhando a empatia. Eu não conheço ele também. Eu não sei a história dele. Talvez ele cresceu acreditando que não pode estar errado, que não pode errar. Então eu sei que ele também tem as questões dele. Mas naquele momento, era o meu contexto, era a minha formatura. Ele não vai mais se lembrar disso. Entende? Se ele tivesse falado assim, opa, gente, sinto muito, é Clara Nikini, e tivesse corrigido aquilo ali, aquele momento, para ele ia acabar. Sabe, ninguém ia ficar lembrando daquilo. Enfim. Então, eu gosto... Foi muito legal a gente ter revivido essa história esses dias, que era uma história que eu tinha esquecido mesmo. E foi um esquecimento que eu fiz através desses meus trabalhos. De, cara, eu não quero ficar carregando isso pra minha vida, né? Então, foi bom eu ter esquecido isso por um tempo, mas é super importante a gente refletir isso hoje. O que vale mais? Eu
ter essa posição de mestre de cerimônias, que é importante, vou colocar entre aspas, que eu não quero desmerecer outras profissões, mas que é importante, que está com o centro das atenções ali? Ou eu quero ser uma pessoa que me conecta com o outro verdadeiramente? Eu ia dizer exatamente isso, né? Fazer da comunicação, se comunicar bem, é fazer o uso da comunicação para se conectar com pessoas, Perfeito. para fazer pontes, né? Para tornar momentos mais agradáveis, melhores e estar bem com você também. É Mas foi construir muito bom. Então, pontes e não muros, construir né? pontes. Oi, Alexandre, bom dia, aluno nosso aí também, ó. Seja bem-vindo, Alexandre. E então, aí a gente já responde a pergunta, né, do com o que as pessoas confundem se comunicar bem. Então, Exato. definitivamente, se comunicar bem não é você não errar na frente, né, de uma apresentação, não é você ser impecável e tudo mais, né? Tem muito mais por aí. Deixa eu Então, falar mais disso. com certeza. Eu acho importante, Mari, ressaltar isso, porque você trouxe um ponto importante também, a questão do erro. Às vezes as pessoas falam, ai, mas eu não posso errar. Vocês já foram em apresentações que uma pessoa é humana, é ela mesmo, erra se precisar errar, né? Mas ela se importa com o conteúdo que está sendo entregue. E vocês já foram em uma apresentação de uma pessoa que está ali, preocupada em falar correto e passar aquilo que tem que ser dita, sem se importar como que aquilo ali está chegando no outro? É muito diferente. Então, o que É muito conecta diferente. realmente é acessar isso e é se permitir. Porque eu fiz palestras por muito tempo, né, dentro das empresas, e eu tinha colegas que decoravam a palestra. E por que que eu era contra isso? Por que que isso me incomodava? Não é contra, né? Mas por que que isso me incomodava? Eu, Clara, por que que isso não funcionava para mim? Porque eu precisava sentir o meu público. Eu precisava sentir quem estava ali. Então, eu mudava a minha palestra, eu adaptava a minha... A palestra era a mesma, o conteúdo era o mesmo, mas eu adaptava aquela palestra dependendo de quem estivesse ali me assistindo. Com certeza. Então, vai aí mais uma, né? O quanto é importante se manter realmente corretinho, falar todas as palavras, todas as frases, ou se conectar com a outra pessoa, ou as Exatamente. outras pessoas, se for um público maior. Perfeito. E aí vamos entrar no próximo tópico, então, né? Quais que você acha, Clara, que são os níveis de. Não sei se você quer falar a nível de dor ou de prejuízo, né? Eu entendo que prejuízo seja consequência daquilo ali, né? A dor é que a pessoa sente. Pode ser a mesma coisa, mas pode não ser. Quais são os níveis de prejuízo que as pessoas costumam ou pode ter por conta de não se comunicar bem, né? Ela tem prejuízo porque ela não consegue conquistar coisas, porque ela está perdendo coisas. Como que a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso? Mari, é legal você trazer, né, que talvez a dor seja consequência do prejuízo. Eu vejo da seguinte forma: prejuízo é mais externo e a dor é a sensação mesmo, é aquilo que eu sinto por não conquistar o externo. Então vamos falar de níveis, assim. Eu acho, a gente pode até trazer níveis de consciência de cada um também, né? Eu acho que existem aquelas pessoas que estão focadas no externo, que é a maioria das pessoas. Então, elas sentem o prejuízo de uma má comunicação, mas às vezes elas nem se dão conta que é a má comunicação. Por exemplo, ai, não consigo o emprego que eu quero, não consigo a promoção que eu quero, não consigo, ai, meus relacionamentos são péssimos, tudo acaba em briga, ou ninguém me ouve, ninguém me respeita, as pessoas que eu convivo são todas tóxicas, só reclamam. É inclusive uma reclamação do outro, né, do externo. Então, são as pessoas ao meu redor e tudo aquilo que eu não conquisto. Isso tudo é uma dor da má comunicação, da comunicação não eficaz. E dinheiro, às vezes a pessoa não consegue dinheiro, comunicação, tudo está na comunicação. Eu costumo dizer assim, Mari, que a comunicação ela é a solução de todos os problemas. Assim como ela é o problema de todos os problemas. Então, todos os problemas surgem da É onde comunicação. começa todos os problemas e é onde Perfeito. começa todas as As soluções soluções, também, né? exato. Ainda bem. E aí, vamos lá. Então, os prejuízos que eu vejo das pessoas não se comunicarem bem são esses. Eu não consegui expor a minha ideia, eu não consegui falar o que eu sinto, eu engoli sapo. Isso tudo são coisas externas, né? O que eu sinto com isso seria a dor. Então, pô, eu engoli sapo, ai, tô cansada. Tô cansada de não conseguir falar.
Eu não falei não, externo, né? Porque envolve o outro. Então, não falei não por medo de magoar o outro. Mas aí eu venho e falo, nossa, tô cansada disso. Ou eu não me exponho, eu deixo de apresentar alguma coisa, ou perco uma oportunidade de promoção para uma pessoa que sabe menos que eu. Olha o quanto isso é dolorido. Eu olho e falo, cara, eu tenho muito mais conhecimento que aquela pessoa. Sabe? Eu juro para vocês, eu tinha uma dor que era, eu olhava algumas pessoas falando sobre comunicação, eu falava, gente, eu tenho esse conhecimento, eu também posso fazer isso. E eu tenho certeza que tem várias pessoas que me assistem e falam isso, e falam, pô, eu também posso. O que falta é a dor, né? É olhar para o interno. Ela sente essa dor. E o prejuízo é não ter coragem de fazer uma live, não ter coragem de pedir um aumento, não ter coragem de falar com o cônjuge que tá cansado, não ter coragem de pedir ajuda, sabe? Ou relacionamento mesmo, dentro de casa. Quantas relações são perdidas? Eu já ouvi casos, tá? Não conheço pessoas próximas, mas eu já ouvi quantas relações acabam por causa do dinheiro. Na verdade, não é o dinheiro, é a comunicação. Não é a falta de dinheiro que acaba um relacionamento. É como essas pessoas se comunicam por causa da falta de dinheiro. Percebe? Então, Exato. isso são os prejuízos que eu tenho. Aí a pessoa fala, ai, nosso relacionamento acabou por causa do dinheiro. Não, não, acabou porque vocês não souberam se comunicar a partir desse problema. Então, como eu Exato. disse, né, a comunicação ela é a base de todos os problemas. E aí, isso são os prejuízos. Fins de relacionamento, não tem destaque, não tem reconhecimento. E aí começam as dores, que é aquele interno. Eu começo a me sentir inseguro, mas eu acho que vai até além da insegurança. Eu me sinto inútil, eu me sinto incapaz, eu me sinto fraco, eu me sinto Inferior. sem valor, eu me sinto, sabe, tipo, sem um propósito mesmo, tipo, que não é possível. Enfim, eu tenho até dificuldade, Mari, de dizer essas dores, porque é algo tão interno de cada um, e eu acho que todo mundo que já viveu um pouco disso que a gente está dizendo, já sentiu essa dor, mas talvez nunca tenha se dado conta que essa dor, ela surge a partir da falha de comunicação, a partir de uma comunicação não eficaz. A Exato. Algumas comunicação... pessoas falam, né? Em determinadas situações da minha vida, eu me sinto inferior. E aí eu não consigo, né, falar, por Exato. exemplo. Tem várias pessoas que chegam para nós e falam, né? Nossa, quando eu preciso falar com alguém, por exemplo, o chefe. Parece que a gente sempre volta nos exemplos assim de trabalho, mas pode acontecer em família, né? O que as autoridades da família, né? Um pai, uma mãe, e às vezes vai se expressar com o pai, com a mãe, vai falar alguma coisa e não consegue manter um diálogo fluido, agradável, porque fica nervoso ali, né? Por conta de se sentir inferior, de se sentir menor, e acaba, né? Como é que é aquela expressão? Não vou falar não, porque eu não lembro, mas acaba embolando tudo. Não vou correr o risco de falar, eu não lembro. Então, esse é um sentimento que as pessoas às vezes trazem para nós, né? Me sinto inferior, e aí não conseguem se colocar. Isso está relacionado à comunicação interna, que não é boa, né? Não é de qualidade. Consequentemente, a externa também não será. Isso é legal a E, gente falar, né, Mari? As duas, elas não são, elas não se desconectam, elas são conectadas. É um ciclo. Comunicação interna gera as minhas emoções, que gera os meus comportamentos, que gera os meus resultados. Então, comunicação interna, os resultados, o comportamento é a minha comunicação externa, como eu me comunico. Dá uma angústia, o Alexandre falou, eu sentia essa angústia, gente, ela fazia parte da minha vida, tá? Mesmo, eu já compartilhei isso com a Mari. O pessoal falando muito real isso. Para mim, todas essas dores me pesam muito, exatamente. Para mim, gente, eu falei isso já com a Mari, a angústia me acompanhava o dia inteiro e eu não sabia o que era. Eu ficava assim, gente, o que é esse vazio? O que é esse angústia? Medo de estar fazendo errado o tempo inteiro, sabe? é uma A sensação, Clara, de inadequação. inadequação, Sou a pessoa errada, tô no lugar errado, tô fazendo a Isso. coisa errada.
né? A gente É, não sabe muito bem identificar, mas o desconforto, o desagrado tá ali, né? Uma situação é. desagradável. É engraçado, Mari, conversando com você sobre isso, e vendo essas pessoas relatarem isso, eu chego a me dar uma emoção assim, sabe, de gente, pois é, existe um mundo A maravilhoso, gente se onde conecta, né, amiga? As é, pessoas não somos só nós, porque quando a gente imagina, olha, eu tô te interrompendo, desculpa. tá, Quando a imagina. gente imagina que é só a gente, parece muito solitário, a gente fica se perguntando mesmo, né? Poxa, será que é só comigo, caramba? É. Então, quando a gente descobre que não estamos sozinhos, parece que dá um E, calorzinho aqui dentro. e que e existe uma forma de não viver isso. Entende? Então eu me emociono porque Total. eu falo, cara, isso fazia parte da minha vida e hoje não faz mais. Eu não tô falando que eu não fico triste, que eu não tenho chateação, que eu não tenho problemas no meu relacionamento de vez em quando, não, gente. Eu sou humana e quero continuar sendo. Tanto que às vezes alguém comenta alguma coisa, né? Não, Clara, mas você falou, sei lá, falou errado. Eu falo, gente, eu quero continuar podendo errar, porque eu sou humana. Eu não quero É ter isso esse aí. peso de não errar mais. Isso é um peso que eu carregava e larguei. Então, eu acho que o incrível de estar falando isso aqui com vocês é porque eu revivo realmente um momento que eu sentia muito dessas dores internas já, porque eu já olhava muito mais para o que eu sentia. Eu sentia culpa. Olha isso, gente, eu sentia culpa porque eu tinha um bom emprego, eu tinha tudo que eu tinha pedido para ter, eu já tinha. Eu morava na minha casa, eu era doida para morar sozinha antes de morar com meu namorado, né? Antes de casar, no caso. Eu era doida de morar sozinha, então consegui ter a minha casa. Eu tinha a casa do jeito que eu queria, com os meus móveis. Era tudo perfeito. Só que eu me sentia culpada, porque eu falava, cara, eu tenho tudo que eu pedi, eu não posso me sentir mal por isso. Então, é muita coisa. Tem um comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente ler. A Nanda falou assim: eu tenho muita dificuldade em me impor, o que acaba gerando muita frustração em mim. Eu acho super interessante a gente falar um pouco sobre isso na questão do impor. Talvez muitas vezes a gente usa essa palavra como se eu precisasse impor, como se isso fosse o ideal, tá? E as pessoas também confundem um pouco da agressividade com, eu queria conseguir fazer o que aquela pessoa faz. A pessoa que tem essa comunicação externa mais agressiva, muitas vezes elas conseguem impor, mas não é isso que eu desejo para você. Para você, eu não desejo Isso que é você. uma comunicação de sucesso? Isso, na Será que minha é? opinião, não é. Porque essas pessoas que, que impõem, por trás ali existe o medo. Então, como que está a emoção dela por dentro? A imposição é um mecanismo de defesa, de vou falar assim, assim, pronto. Muitas vezes elas não se abrem para o diálogo. Talvez, Nanda, não foi isso que você quis dizer, tá? Eu só quis pegar a sua palavra da impor, né? Claro, porque eu quero aprender a me impor. Então, o que eu falo? Aprenda a se posicionar, aprenda a se abrir para o diálogo e aprenda a ter respeito por aquilo que você se posiciona. Né, da forma que você se posiciona e não impondo alguma coisa. Existem tipos de influência. Eu posso influenciar por medo, que normalmente as pessoas que se impõem conseguem essa influência por medo, principalmente se elas tiverem autoridade. Os pais com os filhos têm que tomar muito cuidado. Eu estou conseguindo o que eu quero pela minha autoridade, porque eles estão com medo de mim, ou chefes também, né? Os chefes. Então, como que eles estão tratando quem está abaixo? As pessoas, eles conquistam respeito ou as pessoas fazem o que ele quer por medo? Isso é super importante. Então, o caminho, e aí eu sei, a Nanda falou que se sente frustrada por isso, quando você não consegue se posicionar e realmente ser ouvido, realmente falar aquilo que você quer, aquilo que te incomoda muitas vezes, né? Conseguir falar um não. Isso realmente é muito frustrante, porque isso impacta em outras áreas da nossa vida. O caminho, Nanda, é Era você isso. realmente olhar para isso, entender, aprender os seus limites. E é por isso também que eu falo muito que não existe me comunicar bem sem o autoconhecimento. Porque às vezes as pessoas não colocam seus limites porque elas não sabem quais são os seus limites. Só que aí vem a Eu ia dizer, frustração. vou deixar você Me concluir, só empolguei. Não, depois me que. empolguei aqui. Pode ir, Mari. Depois só tem um comentáriozinho rapidão. Do Délio, parabéns pela live. Sou comunicadora e estou aprendendo muito. Que bom, Délio. Seja bem-vinda. Vai lá. O que eu ia dizer, amiga, sobre. Até guardei no meu dedinho aqui para não te interromper. Sobre impor e sobre isso, exatamente isso que você estava falando, né? Às vezes nós temos a impressão
de que outra pessoa, porque ela impõe, porque ela ganha as coisas no grito, porque ela é dura, porque ela é agressiva, a gente pode ter a impressão que é falsa, de que é por isso que ela conseguiu chegar onde ela chegou, num cargo, né? Nossa, os filhos respeitam. Ninguém abre um A para aquele pai, para aquela mãe, né? Ninguém fala nada. Aquela pessoa faz e acontece. O que a gente pode ter uma outra perspectiva sobre isso? A vida dessa pessoa não é feliz 100%. Eu me arrisco a dizer. Essa pessoa carrega um peso muito grande, nunca pode se mostrar vulnerável, fraca, sensível e humana. Isso com certeza pesa muito, eu não tenho dúvida disso. Também. E segundo, qual é o valor dessas relações? Né? Nós estamos falando aqui de se comunicar bem para ter relações, né? Relacionamentos de valor. Qual é o valor de uma relação construída em cima do medo? De repente, se a gente estiver olhando para uma pessoa que que se impõe, né? Vou usar a palavra aí. Ela se impõe no trabalho. Nossa, todo mundo lá naquela empresa respeita, obedece, não fala um A. Como será que é? E aí, se a gente vai se aprofundar um pouquinho, pode ser que a gente descubra que em casa a vida dessa pessoa é extremamente infeliz. Porque ela não tem um diálogo com a esposa, com o marido. Os filhos não gostam de estar juntos. Então, quando a gente fala... Eu acho até que a gente falou disso semana passada, quando a gente estava falando das conquistas, né? Tem conquistas externas que às vezes você pode usar de uma comunicação mais agressiva, de uma postura mais agressiva para você conquistar, e que depois elas perdem o sabor, elas perdem o valor, porque você não vai ter com quem aproveitar. E internamente você vai estar se perguntando, poxa, né? Tô me empolgando aqui também. Vai, tô adorando. Construir tudo isso para os meus filhos, né? Eu tô aqui pensando naquela figura do homem forte, que impõe e que consegue um monte de coisa. Consegue dinheiro, consegue cargo, consegue poder, status. E que por dentro ele fez tudo aquilo e é vazio. No fim das contas, ele olha, ele não recebe um carinho, né? Uma conexão realmente humana com as pessoas que ele ama de verdade. Porque essas pessoas, elas amam também. Elas só não sabem demonstrar. Então, na minha opinião, isso também não é uma boa comunicação. Ô, Mari, só para desmistificar, né, amiga? Eu acho muito válido a gente e essas pessoas, ressignificar esse impor. Sim. Essas pessoas, elas são vítimas também. Então, elas são vítimas de todo um sistema que falaram com ela que era assim. Gente, olha quem que tá fazendo companhia aqui agora. Que pulou aqui. Então, elas são vítimas desse sistema também. Desse sistema de que, não posso... É assim que acontece, né? Eu preciso ser... Eu só tenho voz se eu gritar, se eu falar firme. Então, eu concordo 100% com tudo que você trouxe. Qual o valor das relações? E a Maura, que é aluna também do programa, dessa última turma, ela disse o seguinte: hoje tenho a sensação de que eu vivi em outro mundo, presa. E agora estou saindo dessa prisão. Maura, olha que lindo isso. Maura, até arrepiou minha perna aqui. Juro por eu Deus. fico muito feliz de ouvir isso de você, viu, Maura? Porque agora você também traduziu o que eu vivia antes. E a prisão, e aí que tá, né, gente? A prisão somos nós mesmos. É o que a gente acredita, é o que nos falaram, é o que a gente... Ai, gente, peraí que eu... no fundo, é a nossa mente. É a nossa mente barulhenta. Que a gente dá mais atenção. É quando a gente imagina... Ai, gente, peraí que eu tô apanhando aqui desses comentários. Isso. Desculpa aqui, gente. Pronto. É quando a gente imagina que o outro vai pensar alguma coisa ruim de mim. É quando eu imagino que o outro vai me julgar. Isso tudo são coisas da nossa mente. A gente tá presa nisso aí. Né? É quando eu imagino que eu preciso ser forte... Ou eu preciso impor, porque senão ninguém vai me ouvir. E a Nanda até falou aqui, então não é me impor, e sim é saber me posicionar em frente às situações. Exato, Nanda, exatamente. Que bom que fez sentido para vocês que a gente trouxe. Clara, posso pegar um gancho nisso? Porque eu tinha até feito uma anotação aqui sobre prejuízos que às vezes a gente pode ter na saúde por conta de se comunicar mal. Olha que eu legal, vou falar de dois extremos, tá? E eu vou te falar de uma situação que eu vi e de uma situação que eu vivi.
Então, como eu me comportava, né? Como era a minha comunicação antes, uns 8 anos atrás, quando eu não conhecia nada sobre, né? Nunca tinha estudado sobre comunicação. Eu guardava muito. Eu era essa pessoa aí, né? Eu ficava quietinha, eu ficava na minha, porque eu tinha medo de falar besteira, eu tinha medo de errar. Algumas poucas vezes que eu ia falar, eu não sabia falar direito, eu acabava sendo ríspida e eu nem percebia. Tem uma live que eu contei sobre isso, né? Então, assim, tem vários prejuízos que hoje eu vejo que eu tive, né? Vou falar um pouquinho deles, mas vou falar primeiro sobre a saúde. Eu tive episódios de dor no estômago fortíssimas. Eu tive que sair, literalmente, sair do expediente de trabalho para ir no hospital, né? Inclusive, na época, eu fiquei morrendo de vergonha. O pessoal teve que me levar no hospital porque eu tava com umas dores fortíssimas. Por quê? E aí, um tempo depois, eu saí desse lugar que eu, né, deixei de trabalhar lá. Nunca mais tive dores de estômago. É incrível isso. Mas o que acontecia? Eu guardava tudo aquilo, toda aquela é mais do que insatisfação, era indignação das coisas que eu via acontecendo à minha volta e eu não me enxergava como uma pessoa que estava ali para agregar, para tentar melhorar, estava focada no problema, no problema, no problema. Só que eu não tinha esse perfil de explodir e de falar, né, de me impor, não tinha. Eu tinha o perfil de julgar, né, mentalmente. Eu achava que eu não estava me comunicando, então eu olhava para certas situações, eu me comportava em certas situações do trabalho com certa arrogância, do tipo, tá tudo errado isso aí que você está fazendo, e guardava, e guardava, e guardava, e guardava. Então eu tinha esses prejuízos de saúde, né? Eu tinha muitas dores físicas mesmo, não só as dores íntimas, assim, de nossa, por que eu tô nesse lugar, de inadequação. Eu tinha as dores físicas. E aí eu vou falar, depois posso falar de mais prejuízos dessa época aqui, tá? Posso só... Pode. Mari, isso que você trouxe é tão importante porque a maioria das pessoas não associam esses prejuízos de saúde que você trouxe à comunicação. Elas falam assim, o ambiente eu não fazia a mínima ideia. O ambiente que eu trabalho é tóxico. As pessoas não me respeitam. Não sei o que lá. Dores na garganta. Claro, o nosso, para quem acredita nisso, chakra, né, gente? né? O nosso chakra tá aqui, é claro. Dores na garganta, óbvio. É isso aí. Então, assim, as pessoas não entendem que, poxa, se eu aprender a me comunicar, tanto comigo mesma quanto com o outro, tudo isso, você pode estar na pior empresa que for, que parece que os problemas fazem assim, ó, acabam. Não que acabam, né? Eles ainda chegam até você, mas... Lembrei de uma fala de uma aluna. Ela falou assim, depois que eu comecei a estudar a comunicação, eu percebi que eu tinha insatisfações no meu trabalho. E aí eu passei a me perguntar, poxa, será que é o trabalho mesmo que tá tão ruim assim? E aí ela fala que depois, é muito linda essa fala dela, ela fala numa live, a Amanda falou sobre isso. Ela falou assim, ó, depois o trabalho era o mesmo, as pessoas eram as mesmas, mas tudo mudou. Então, quando você se dá conta, né, às vezes... Tem gente que sim, né, Clara? Tem gente que às vezes precisa sair daquele ambiente, mas é muito particular. Isso, eu ia chegar nesse ponto, Mari. Até isso a comunicação te traz clareza. Porque às vezes você sim está em um ambiente tóxico, você já melhorou, mas a questão é, quando eu mudo, o mundo muda. Se eu mudei e eu me sinto inadequada ali ainda, você se comunica tão bem a ponto de você ter coragem de sair. Você entende que você pode ter ações, ao invés de ficar ali, porque meu emprego é péssimo, só ou meu relacionamento, né? Até as relacionamentos mesmo. Quantas pessoas ficam em relacionamentos abusivos? E aí eu falo de homem e de mulher, tá, gente? Não é só com dificuldade de terminar um relacionamento, até de amizade. Né? A gente também tem uma história de uma aluna que não conseguia sair de um grupo que fazia ela mal, que fazia mal a ela, né? Então, quando você consegue se comunicar bem, com clareza com você e com o outro, você consegue, inclusive, interromper essas relações que sim podem te fazer mal, mas você interrompe de uma forma assertiva, sem criar inimizades. Você consegue fazer isso de uma forma mais leve, sem buscar culpados. Então, eu só quis falar isso porque você trouxe muito bem isso das dores, mas eu acho que ainda na cabeça das pessoas, poucas associam isso à comunicação. E tem tudo a ver, tem tudo. A comunicação, ela é a raiz da solução de tudo e de todos os problemas. De todas as soluções e de todos os problemas. Olha que legal esse comentário do Délio.
vendo vocês falarem de forma espontânea, nem parece que tinham dificuldades. Pois é, Délio, não parece, né? Mas tinha sim muitas. E eu ia dar o exemplo só para fechar o prejuízo da saúde, que eu conheci uma pessoa bem daquele perfil que eu estava falando um pouquinho antes, né? Da pessoa que impõe, da pessoa que, né, até na presença dela de corpo, né? Sou mais forte, sou maior que todo mundo. E essa pessoa, uma vez, teve uma situação de uma reunião que estavam lá, né? Tinha problemas, né? A gente estava discutindo algum problema na reunião. E aí ele lá naquela fala, né? E era muito assim, porque vocês, porque... Nossa, daqui a pouco ele fala assim, ai, pera, preciso tomar meu remédio de pressão. Quer dizer, a pessoa tinha pressão alta, tinha um negócio, a ponto de ter um treco, literalmente, né? Treco, essa palavra é ótima. A ponto de ter um ataque ali, porque não consegue, né? A gente sabe que isso é um reflexo de uma comunicação interna deficiente, digamos assim, e afeta demais a saúde, a ponto de correr o risco de agora você tá aqui explodindo de nervoso, daqui a pouco você não tá aqui porque você deu um piripaque e já era, sabe? Então, só queria trazer aí também como que pode afetar os dois extremos, né? Não sei, o que você acha disso? Super importante você trazer isso, porque tem algo que eu falo bem pouco aqui nas redes sociais, que é sobre a comunicação interna de cada tipo. E tem essa pessoa que ela tende a se comunicar com ela mesma de uma forma mais insegura, se colocando para baixo, porque você não é bom, porque não adianta. E tem a outra pessoa que tende a colocar a culpa em tudo nos outros. Ai, porque fulano é assim. A comunicação interna. Então, esse tipo de comunicação gera esse comportamento. É super interessante você trazer isso, Mari. Quantas pessoas se comunicam de forma agressiva? E eu também sou um exemplo disso, viu, Mari? As minhas dores de cabeça, eu tinha muita dor de cabeça, muito. Pelo menos todos os dias. Tô brincando, mas pelo menos 5 vezes na semana. Assim, já fazia parte da minha rotina mesmo. Cheguei a fazer tratamento com medicação também. Hoje, cadê as minhas dores de cabeça? Não é que elas são 100% ausentes, não. Uma vez ou outra elas aparecem. Mas eu consigo entender o que está acontecendo. Sabe? Será que eu estou exagerando até no próprio trabalho? Eu paro, não existe mais o mundo exterior. Sou eu e, enfim. Adorei seus exemplos, Mari. É isso mesmo. E eu anotei aqui uma outra área que a gente pode ter prejuízos, que é a de Adri. Não se esqueçam da minha pergunta sobre as dicas de comunicação em entrevista. A gente tem mais 10 minutinhos aí. Quer fazer já, Clara? Então, aí... é porque o meu Instagram ele não corta mais que 1 hora, não. Mas pode fazer a sua pergunta. Tá. Aí a gente entra para dar dela, tá bom, Dri? Só conclui aí que... porque esse é um assunto que dá pano pra manga, né? Sim, daí pra gente fazer essa parte 1, parte 2, parte 3. Eu ia falar sobre uma outra área da vida que a comunicação, que se comunicar mal traz prejuízos, é a área da produtividade. Vou explicar. Excelente. Vou dar um exemplo aqui meio específico. Uma pessoa assim, com esse perfil, né? Que ela se acha muito direta ao ponto, ela fala mesmo. E eu já vivi uma situação de uma pessoa que reclamou o seguinte: cara, eu não acho ninguém bom para trabalhar aqui. A pessoa tinha uma loja, né? Vou dizer assim. E era gente atrás de gente. Não, você precisa vir aqui dar um treinamento para essas pessoas. Porque eles precisam aprender, eles não fazem, as pessoas não são comprometidas. As pessoas isso, as pessoas aquilo. E aí você vai descobrir o histórico, sai gente atrás de gente, a pessoa o funcionário não fica 2, 3 meses, não tem a chance. Primeiro, então aí eu tô falando de produtividade, né? O quanto que ele tinha de resultados positivos naquela loja dele, naquele empreendimento dele, e o quanto isso gerava dinheiro ou não para ele, né? O quanto custava contratar, demitir, Nossa, não ter os caro. clientes sendo atendidos muito bem. Tudo porque a comunicação dele, ou pelo menos assim, né? Tudo começava ali dessa comunicação que ele tinha. Não tinha paciência, não tinha efetividade nas instruções que ele dava. Não conseguia comunicar bem o que é que ele queria, né? Transmitir para os próprios clientes. Os funcionários ficavam confusos. Eu alucino dizer que ele podia contratar
100, 200 pessoas que se ele não quisesse, se ele não soubesse liderar essas pessoas, não soubesse dar as instruções corretas, ele ia continuar perdendo tempo. E na minha opinião, essa perda de tempo, né, esse desperdício de tempo, de potencial, significa baixa produtividade também. Com certeza. Então, eu lembrei de um exemplo bem específico, assim, acho que a gente pode dar um monte de exemplos em relação à produtividade, mas é uma área que é muito afetada se você não se comunica bem, né? A gente estava falando de pessoas que guardam, né? Como eu, por exemplo, naquela época. Houve um tempo no meu trabalho em que eu guardava, vinha um e falava assim, ó, precisa fazer isso aqui assim, assim, assado, tá bom? Ó, aí chegava outro daqui a 5 minutos, precisa fazer isso aqui, blá, blá, blá. Eu só ia dizendo que sim e tal, né? Aquela pessoa que não sabe falar não, que não sabe se posicionar. Sim. E no fim das contas eu não entregava direito todas aquelas demandas, né? A minha produtividade no trabalho também era baixa. Por quê? Porque eu não sabia falar não, acabava abraçando mais coisas do que eu dava conta de fazer. Então, você percebe que é um embolado, né, Clara? Parece que uma coisa vai puxando a outra. E eu digo mais sobre esse último exemplo, né, Mari? Às vezes não sabe perguntar. Quando nós falamos de boa comunicação, gente, eu estou falando sobre saber entender o outro também. Porque eu não tenho controle sobre como o outro se explica. Mas eu tenho controle sobre as perguntas que eu posso fazer para entender de forma que o outro quer me explicar. Né? Então eu posso muito bem virar e falar, o outro que não explicou. Mas você quer ser essa pessoa que tem esses resultados? Entende? Então, vai continuar se frustrando. Saber se comunicar bem também é saber fazer as perguntas certas, para ajudar, inclusive, o outro a focar no que é importante, economizando tempo. Né? Quantas pessoas já te pararam aí, ficaram horas falando para algo que ela poderia ter falado em uma frase? Então, se você sabe isso, você consegue economizar o seu tempo e da outra pessoa. Você direciona a pessoa para o que realmente importa. Bom, Mari, ter empatia, isso aí. Só antes, Odri, eu já vou responder essa pergunta, só que eu queria falar um comentáriozinho. O Alexandre fez assim: tem como nascer de novo, é nascer diferente, sabendo se comunicar. Pessoal, ninguém nasce sabendo se comunicar, tá bom? Inclusive, eu tenho um sobrinho de 1 ano e 8 meses e um de 6 meses. Eu não quero me comunicar como eles, porque até hoje eles só choram para pedir as coisas. O Davi mal sabe montar uma frase. Então, precisamos ter essa clareza, tá, gente? Que não importa a sua idade, você pode aprender a se comunicar como qualquer habilidade. É claro que, se você tem pais que se comunicam bem, que entendem, que são empáticos, que te permitem sentir, que falam das suas emoções, é claro que você vai crescer um adulto com muito mais chance de se comunicar bem. Não foi o meu caso. Lá em casa, meu pai era o estilo esse moço que toma remédio para pressão alta. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sempre foi assim lá em casa. Hoje é aniversário do meu pai, inclusive. Meu pai toma remédio de pressão alta mesmo. Então, o exemplo da Mari, eu bem vi o meu pai. Né? E a minha mãe, por um outro lado, não. A minha mãe se comunicava melhor. A minha mãe era ainda, né? Mais alta astral e tudo. Mas ainda assim, tinha muitas coisas não são ditas, sabe? Então, eu já adulta, eu e minha mãe, a gente acabava entrando em bastante conflito, porque muitas coisas não eram ditas, e quando eram ditas, não eram da forma que eu gostaria, e nem que ela gostaria. Então, a gente falava muita coisa, assim, talvez um julgamento, acreditando que era um fato, e não sabia diferenciar essas coisas. Vamos lá para a pergunta da Dri? Eu acho que você vai para a pergunta da Dri, a gente pode futuramente fazer um episódio só sobre conflitos causados por falha de comunicação, porque, enfim. Gente, no início eu falei com vocês que a gente bate esse papo aqui no offline e a gente resolveu fazer isso online, e isso é verdade, tá? É porque, né, eu acho que a gente conversa muito sobre isso, a gente busca entender o que é comunicação, e a Mari vem com algumas perguntas também, e eu trago para ela alguns pensamentos soltos, e a Mari me ajuda a estruturar isso tudo. Então, o que a gente está fazendo aqui é realmente o nosso... A conversa que a gente tem quase diariamente. Né? Vamos lá, gente, pra gente fechar, então, só vou dar um recado antes da gente fechar. Na semana que vem, vou fazer todos os dias lives, 19 horas, tá? Todos os dias, que é o aquecimento da jornada Comunicação Mais Clara,
que é uma jornada nova. Eu sei que já algumas pessoas que estão aqui já acompanharam de outras jornadas, mas essa tá totalmente redesenhada, vai ser ao vivo. Então, não vão ser mais vídeos gravados, vão ser ao vivo na segunda, na quarta e na sexta, às 8 horas da noite, no dia 19, 21 e 23, tá, gente? Então já podem colocar aí no seu despertador, às 8 horas. E na quinta-feira e no sábado, eu vou colocar... É 20 horas, tá? Aí Lucy Vânia falou muito cedo, mas eu são falei 20 8 horas? da noite. 20 horas. 8 horas da noite, Horário gente. de Brasília. Horário de Brasília, isso. Desculpa, tá vendo a comunicação, gente? Ó, é 20 horas, tá? 8 horas da noite. 8 horas da noite. E na quinta e no sábado eu vou fazer lives de aprofundamento. Então, as aulas mesmo, né? Que vão ser aulas com exercícios profundos, vão ser na segunda, na quarta e na sexta. Se você fala, Clara, todos os dias não dá pra mim. Priorize a segunda, a quarta e a sexta. São os dias que você precisa priorizar, que é o que realmente vai fazer você ter entendimento. Agora, claro, vou participar de todos os dias. O que eu sugiro que você faça, porque a mudança ela vem a partir do quanto que você conhece e coloca em prática. Né? Da constância. E a proposta é essa, é você conhecer e colocar em prática. Por isso que vão ter exercícios também. Então, semana que vem, todos os dias às 19 horas. E na outra semana, às 20 horas, segunda, quarta e sexta. Como que você faz para participar? Se inscreva. É importante se inscrever. Eu já falei várias vezes por isso, né, nas lives. Por que é importante você se inscrever? Primeiro, porque é um evento que demanda muita energia nossa. A gente realmente, final de semana, a gente trabalha. Teve esses dias, a gente foi dormir 2 horas da manhã, né, amiga? Terça-feira, Então, assim, desenhando esse evento para você. Então, é importante um feedback pra gente saber se você tem interesse. Porque se a gente não pede para você se inscrever, a gente vai falar, as pessoas têm interesse no achismo e não vamos ter esse retorno. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é para você realmente garantir o seu comprometimento. Né? Eu quero que você se comprometa a isso também. Isso é importante para mim. Eu estou comprometida, a Mari está comprometida, o Jorge, nós estamos comprometidos, a nossa equipe está comprometida em fazer o melhor evento. Então... E é só se inscrevendo que a pessoa tem a chance de entrar para a comunidade, de receber material extra, Perfeito. Né? De ter os lembretes ali na hora que está acontecendo, tudo, não perder nenhuma informação importante. Então, Perfeito. fundamental. Isso aí, porque tem canais exclusivos para nossa comunicação. Então vai ter uma comunidade no Facebook para você pôr lá o seu exercício, eu dar o feedback para você. Então vai rolar isso também. O link tá na bio do meu Instagram, tá? E a Tânia perguntou se é às 19 ou às 20. Tânia, na semana que vem vai ter o aquecimento. Então, todos os dias às 19. Na outra semana, a partir do dia 19, então semana que vem, do dia 12 ao dia 15. É dia 15 mesmo, né? Até dia 16, isso. De segunda a sexta, lives às 19 horas. Eu vou, inclusive, divulgar o calendário. Já vou divulgar o calendário hoje. Dá, Mari, para divulgar hoje já, não já? Acredito que sim. De qualquer forma, as pessoas já podem entrar no canal do Telegram e lá a gente não deixa de colocar sempre, ó, estamos ao vivo, né? A gente não deixa passar nenhum horário, nenhuma coisa importante. Então, semana que vem às 19. Na semana do dia 20, do dia 19, desculpa, às 20 horas. Perfeito, a Nanda resumiu aí, ó. Semana que vem, 19, na próxima semana, segunda, quarta e sexta, às 20. Perfeito. Isso aí, gente. Vamos voltar aqui para a pergunta da Adri agora? Demos uns recadinhos. A Adri perguntou o seguinte. Adri, confere para mim se é isso, tá? Se eu falar alguma coisa que não era a sua pergunta aí. Eu fico nervosa na hora de fazer uma entrevista e não consigo colocar aquilo que eu penso. É isso, não é? É isso Ela mesmo, disse né? assim, ó, sobre a má comunicação em entrevistas, por estar sendo avaliada. Me sinto muito prejudicada nisso. Pelo que eu entendi, quando ela se coloca numa entrevista, ela se sente avaliada e aí ela se sente prejudicada. Se a gente tem dicas para dar para ela em relação a isso. Perfeito. Pessoal, o que acontece? Essa avaliação ela é algo que gera um desconforto mesmo. E aí eu vou até falar um pouquinho da nossa mente, do nosso inconsciente, como funciona, tá? Nós somos seres sociais. Né? Então, todos nós somos seres sociais. Eu quero ser aceita, a Mari quer ser aceita. Então, o medo do julgamento, o medo da exposição vai existir, pessoal. Vai existir. Agora, eu vou deixar ele me dominar ou eu vou dominar ele?
tá? Isso é super importante. E Almari, se você quiser também contribuir aqui, tá? Fique à vontade. Sim. Então, é o seguinte, quando eu estou sendo avaliada, o que passa lá dentro de mim? Eu posso ser rejeitada. Em entrevistas de emprego, isso é um fato. Você pode não ser aprovada para aquela vaga. Só que o nosso cérebro, ele tende a focar no negativo para prevenir possíveis dores. E é por isso que muitas vezes as pessoas preferem até dizer, não preferem conscientemente, mas elas desistem para não correr para não ter essa dor lá na frente. Elas não enxergam que pode ter também um prazer futuro. A maioria das pessoas, é um elas mecanismo de defesa, né, Clara? É um mecanismo de defesa. A maioria das pessoas. Então, a primeira coisa, Adri, é você conversar com você mesma. Vamos falar da nossa comunicação interna. Tá? É super importante você entender esse mecanismo, entender que o teu cérebro, o teu inconsciente, ele faz isso para sua proteção, tá? Ele quer que você se mantenha vivo. A rejeição não é algo que ele vê de forma legal, né? Mas ela pode acontecer sim, principalmente em uma entrevista de emprego. E aí esse risco a gente corre, por exemplo, quem vem para a internet fazer uma live, pode ser algumas pessoas com certeza não vão gostar. Em uma entrevista de emprego isso acontece. Até dentro de família, às vezes a família fez um jantar e não te convidou, vem esse sentimento de rejeição. Então isso acontece, só que quando eu entendo isso, eu entendo esse mecanismo, fica mais fácil eu dialogar comigo mesma. A verdade, gente, é que a gente dialoga, a gente conversa com a gente mesmo o tempo inteiro. Só que muitas vezes nós não temos essa consciência. Às vezes não estamos presentes nessa conversa para aí, isso, né? exato. Então, nós podemos estar presentes nessa conversa e devemos. Conversando, poxa, tá, tudo bem, eu vou ser avaliada, eu fiz o meu melhor, eu me preparei, porque isso tudo vem agora, tá, Adri? É o próximo passo. Não adianta você ir fazer uma entrevista de emprego sem se preparar. Quanto mais você se preparar para aquela entrevista, mais você vai se sentir confiante. O que é a preparação da entrevista? É você entender a empresa, é você entender o que você tem de bom que pode contribuir na vida, né? Na vida da empresa mesmo ali, na vida daquelas pessoas, inclusive. Porque por mais que você esteja tentando uma vaga em uma empresa, você está se conectando com pessoas, você está se comunicando com pessoas, são pessoas que vão te contratar. Então, é você estudar a empresa para você entender o que é a empresa, o que as pessoas daquela organização buscam. E como eu posso agregar para ajudar que aquelas pessoas buscam. Então, isso daí você pode procurar, por exemplo, no site da empresa, eles têm aquilo de missão, visão e valores. Entenda, onde que essa empresa quer chegar? Como eu posso contribuir para essa empresa chegar lá? Quais são os meus pontos fortes? Muitas vezes as pessoas não sabem os seus próprios pontos fortes. E falam assim, eu não tenho ponto forte nenhum. Gente, de verdade, se você não tem ponto forte nenhum, você nem merece ser contratado. Eu não te contrataria. Então, ou você descobre os seus pontos fortes, ou você desenvolve esses pontos fortes. Tá? Porque isso... E claro, que eu falo assim, né, gente? Mas é óbvio que você tem pontos fortes. Todos nós temos. Talvez, o que aconteceu? Você é tão bom naquilo, tão bom que você ignora aquilo. E isso é um grande erro nosso como pessoas, como seres humanos. A gente não olha para aquilo que a gente tem de bom para desenvolver, né? Então, muitas vezes temos vergonha de falar aquilo que eu faço bem, porque eu tenho medo de soar arrogante. Então, abraça isso que você faz bem, minha filha, e ó, sou isso é um ponto forte que eu tenho. E aí tá, e aí, gente, tem gente que comete um grande erro em entrevista de emprego, que é assim, a pessoa te pergunta um ponto forte, ou como você pode contribuir ali na empresa. Aí a pessoa fala, eu posso contribuir na empresa dessa forma. Mas eu tenho um ponto negativo. A pessoa fala do ponto negativo sem ninguém perguntar. Entende? Então, temos que tomar cuidado com isso. Por que você está trazendo pontos que... Olha, eu já estou super dando dicas além do nervosismo, né? Mas tudo isso, Adri, é a preparação. Tudo isso é super importante. Você entender como você pode contribuir para a empresa, para as pessoas que estão na empresa. Se você vai para entrevista de emprego preparada, você não vai ter tanto medo de ser avaliado. Até porque a sua conversa com você mesma vai ser, eu dei o meu melhor. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. E, de fato, algumas coisas não estão no nosso controle, tá, gente? Muitas coisas estão. Muitas coisas estão em como eu reajo àquilo que não está no meu controle. Mas, muitas coisas não estão. Pode falar, Mari. Eu traria um outro ponto também, que é o seguinte, né? A questão de estar sendo avaliada. Essas
pessoas, vamos olhar por outra perspectiva, né? Geralmente a gente olha pela perspectiva de candidato. Poxa, eu quero um emprego, eu preciso de um emprego, eu tô aqui me esforçando, eu tô mostrando para as pessoas, né? Tudo que eu sou. Às vezes, às vezes a gente não consegue mostrar tudo que a gente é, porque a gente acha que tem um jeito certo de passar por uma entrevista, a gente acha que tem um jeito certo de ter um perfil profissional, né? A gente Quer impressionar, né? Quer impressionar, a gente esquece que uma organização ela é feita de diferentes tipos de pessoas, então não é só aquela pessoa que é super, né, nossa, eu faço e aconteço. Às vezes o cargo que você está querendo, ele exige alguém do seu perfil, né? Ele se adequa mais. Às vezes não. Então eu acho que essa consciência, Clara, não é assim. Eu não estou indo para entrevista para alguém dizer se eu sou digna ou não, né? Eu tô ali para ver se aquela oportunidade de desempenhar aquelas funções para aquela empresa se encaixa, né? Não é um negócio de você é bom ou você é ruim, não é isso. Então, eu acho que tirar esse peso da entrevista também, tirar o peso daquelas pessoas que estão lá na frente, elas não estão ali para dizer se você está levando a sua vida do jeito certo ou não, se você está certo ou não. Elas estão ali levando um negócio que é assim, ó. A empresa está me confiando, né, essa entrevista para eu encontrar as pessoas que nós acreditamos que vão fazer o melhor para essa organização aqui também. Então, às vezes, a gente tem que dar graças a Deus, né, se a gente acredita em Deus, de algumas coisas não darem certo, né, porque às vezes, eu pelo menos, eu estou compartilhando aqui muito abertamente o que eu uso, né, as oportunidades que não dão certo para mim, eu fico pensando, poxa, deve ser porque tem coisas melhores aí por vir. Não significa que eu não vá fazer um negócio que eu sei que até você já fez, né, Clara? Que é ir perguntar por que eu não fui aprovada? Né? De repente, né? O que faltou? O que eu precisaria aprender? Porque aí futuramente você pode tentar aquela vaga de novo. Tirar o peso do momento, do é tudo ou nada, ou eu sou boa ou eu sou ruim. Começar a ver aquelas pessoas com uma intenção positiva também, né? Entenda que elas também não querem te colocar num lugar que você não vai ser feliz, não vai produzir bem, né? O que você acha, Clara? Falei? Mari, eu Falei bem que tá amei. dentro do meu coração. Eu amei essa sua colocação, porque eu já estive no lugar, e eu falo muito pouco disso, eu já estive no lugar de contratar. Eu era gestora na empresa, então eu acompanhava o RH. E isso que você trouxe é fundamental, porque a minha intenção não era avaliar, não era avaliação. Eu não estou dizendo se a pessoa é boa ou ruim, se ela... E é difícil para quem está contratando ter que fazer essa escolha também, né? Então... super relevante essa sua colocação, eu achei assim que valeu muito. Eu acho que mudar essa perspectiva de entender, cara, não é uma avaliação de quem eu sou, é uma avaliação do quanto eu encaixo naquela vaga ou não. E se eles acharem que talvez eu não encaixe ali, eles com certeza conhecem muito mais a vaga do que eu. Exato. Então, talvez eles estão me poupando, né? E assim, aí pode até parecer que é fácil vocês falarem que vocês não estão desempregados, né? Pode até vir isso. Nossa, mas... então, mas é isso que eu quero falar. O ponto é que você começa a ter protagonismo, tanto protagonismo da sua vida, que você passa a fazer essas escolhas não como eu quero qualquer coisa. Não, eu vou focar no que eu quero, tá? Então... E eu vou até pegar mais um gancho aqui. Quando eu comecei a ser aprovada nas entrevistas de emprego, né? Porque eu fui aprovada em algumas, eu pude escolher em algum momento ali onde eu iria trabalhar. O que é super legal para quem só era reprovada, mas uma das coisas que mudou, Mari, foi escolher as empresas que eu faria minha entrevista. Antes, eu mandava currículo para todas as oportunidades que apareciam. Não tem nada a ver comigo, não, mas eu só quero um emprego. Depois que eu comecei a me conhecer, eu mudei o meu foco. Eu falei, eu não quero só um emprego. Eu quero ter uma empresa que também significa alguma coisa. Estar em alguma empresa que também significa alguma coisa. Então, ter essa clareza também é super importante. Que bom, Dri. Clara, foi bom você falar isso, porque eu falei tudo isso e eu não disse, né, que eu já estive nessa situação. Eu já estive nessa situação, né, que é o levar não. Tanto em entrevista de emprego, quanto demissão, né? Às vezes, talvez a dor seja parecida. Poxa, aquela pessoa não me deixou entrar, né? Eu não passei na entrevista, ou então, nossa, eu fui demitida daquele lugar, eu deixei de pertencer àquilo.
para quem vende, né? O não do cliente, né? Querendo ou não, o entrevistador ali na hora, ele é um cliente seu. E você tá fazendo ali uma venda. E a última coisa que você quer, ou deveria querer, é vender o seu produto ou a sua pessoa para as pessoas erradas. Porque não vai ser positivo para nenhum dos dois lados. Então foi bom você falar disso, sim. Muito bom, e aí, gente! Adri, ela falou muito bom, obrigada pelas dicas, tomara que tenha ajudado, né? Mari, me ajudou muito, tá? Adorei nosso bate-papo de hoje. Bom que hoje já não tem reunião mais, né? Já foi. Não, já fizemos. Então, o Alessandro até compartilhou aqui, levamos mais nãos do que sim. Isso é uma frase que motiva algumas pessoas também a continuar, né? Eu falo muito na importância de entender o que funciona pra você, né? Então, tem uma frase bem famosa na internet que fala assim, quanto mais nãos você tem, mais perto do sim você está. Se essa frase faz sentido para você, adote ela também, adote essa crença. Nós temos a escolha de adotar crenças que nos fortalecem, nos fortalece, nos perfeito. impulsionam. Isso, perfeito. Tânia, obrigada. Obrigada pela sua presença. Mari, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. A gente até passou aqui, ó, o tempo que a gente... Mas foi gostoso demais, aprendi muito, foi bom reviver esses momentos aqui. Hoje a gente contou bastante histórias, né? Isso mesmo. A Tânia falou, não também me faz crescer. Olha que legal. É uma crença que funciona para a Tânia. Então, funciona para mim também essa crença, tá, Tânia? O não me faz crescer também. Então, é importante a gente entender que eu não preciso comprar todas as crenças, não. Eu vou pegar aquilo ali que funciona para mim. E é isso. Gente, beijo grande, obrigada, gratidão compartilhada, delícia de live, que bom que vocês gostaram. A gente vai fazer, vamos manter isso, né, Mari? A gente vai pensar nos próximos. Mandem sugestões pra gente, né, claro? Isso, mandem sugestões. Vocês querem ver aqui. E nós esperamos todo mundo semana que vem, para aquecimento. Isso, vai ser lindo. Isso. Quem tiver dificuldade de fazer inscrição ou qualquer coisa, me chama, tá, gente? Beijo grande, então, gente, que eu vou pegar a estrada agora. Beijo, Mari. Beijo. Boa viagem, até mais. Obrigada. Tchau, beijo. gente. Tchau, gente. Obrigada.